Existe uma prisão que não tem grades visíveis. Não tem trancas, não tem guardas, não tem paredes de concreto. Ela é construída de olhares, de julgamentos, de opiniões que você nunca pediu e que, mesmo assim, carrega como se fossem suas. A prisão do que os outros pensam de você. Você já deixou de fazer algo que queria porque imaginou o que as pessoas iam pensar? Já modificou uma decisão, engoliu uma opinião, escondeu uma parte de si mesmo para não decepcionar, não assustar, não ser mal interpretado? Já sentiu aquela contração no peito quando percebeu que alguém estava te julgando, mesmo sem saber exatamente por quê? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. Você está humano, mas estar humano não significa estar condenado. O estoicismo tem algo a dizer sobre isso que vai muito além do conselho vazio de não ligue para o que os outros pensam. Ele oferece uma compreensão profunda de por que nos importamos, o que esse cuidado revela sobre nós e como construir, de forma gradual e honesta, uma liberdade interior que não depende da aprovação de ninguém para existir. Estas são 20 reflexões para quem está pronto para começar a se libertar. Reflexão 1. A opinião alheia não está em seu poder. E essa é a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Epicteto começava quase tudo pelo mesmo ponto. Havia uma divisão fundamental que, uma vez compreendida, mudava a relação de uma pessoa com praticamente tudo na vida. O que depende de nós e o que não depende de nós. O que depende de nós, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossos valores, como respondemos ao que acontece. O que não depende de nós, o corpo, a reputação, o cargo, o que os outros dizem, sentem ou pensam sobre nós. A opinião que alguém tem de você não está, em nenhum grau, sob o seu controle real. Você pode influenciá-la, pode tentar moldá-la, pode agir de formas que a tornem mais favorável. Mas no fim, o que outra pessoa pensa de você é processado na mente dela, através de filtros que são dela, a partir de experiências que são dela. Você não tem acesso a esse processo e não tem como determiná-lo. Isso pode parecer perturbador à primeira vista, mas Epicteto apontava para algo diferente. É libertador. Porque se a opinião alheia não está em seu poder, então você não é responsável por ela. Você não precisa gerenciá-la, persegui-la, protegê-la. Você pode simplesmente soltá-la. A angústia de se preocupar com o que os outros pensam vem em grande parte de agir como se essa opinião fosse sua responsabilidade. Como se houvesse algo que você pudesse fazer para garantir que as pessoas certas pensassem as coisas certas sobre você. Quando você internaliza que não há nada a garantir, porque nunca houve controle real sobre isso, algo se afrouxa. Uma tensão que você nem sabia que estava carregando começa a ceder. Comece aqui. Não com a ideia de que não vai mais se importar, mas com a percepção honesta de que a opinião do outro nunca esteve nas suas mãos para começar. Reflexão 2. O que você chama de vergonha é frequentemente a voz de alguém que você nem respeita. Existe um experimento mental que Marco Aurélio praticava e que tem um poder específico para quem sofre com o peso do julgamento alheio. Ele se perguntava: quem são as pessoas cujas opiniões estão me afetando? Que tipo de vida elas vivem? Que valores guiam as escolhas delas? Elas têm a sabedoria ou o caráter que justificariam eu tomar o julgamento delas como referência? Na maioria das vezes, a resposta é reveladora. A voz que mais nos paralisa frequentemente pertence a pessoas que, se parássemos para pensar, não consideraríamos como referência de sabedoria ou de caráter. Pode ser um colega de trabalho que fofoca. Pode ser um familiar que projeta as próprias frustrações. Pode ser um desconhecido na internet que nunca te viu na vida. E ainda assim, você carrega o peso do que essas pessoas pensam como se fosse o veredito de alguém que realmente entende quem você é.
Marco Aurélio não estava sendo arrogante quando praticava esse escrutínio. Estava sendo preciso. Ele sabia que não fazia sentido deixar que a opinião de alguém que não admira te governe. Que se você vai se importar com o julgamento de alguém, que seja de alguém que você genuinamente considera sábio, honesto e capaz de te ver com clareza. A pergunta prática é direta. Quem é a pessoa cujo julgamento está te afetando agora? Você a admira? Você a considera uma referência de como viver bem? Se a resposta for não, então o peso que você está carregando não tem o respaldo que parece ter. É pesado, mas não é verdadeiro. Reflexão 3. A aprovação que você persegue nunca é suficiente, porque não é isso que você realmente precisa. Sêneca observou algo sobre a busca por aprovação que ainda hoje é difícil de ouvir. Ela é insaciável. Não porque as pessoas sejam ingratas ou porque você nunca faça o suficiente, mas porque a aprovação alheia, por sua própria natureza, não pode preencher o que você está tentando preencher com ela. O que a maioria das pessoas está realmente buscando quando persegue aprovação não é a opinião do outro. É uma confirmação de que são suficientes, de que têm valor, de que a vida que estão construindo faz sentido. E essas são perguntas que nenhum aplauso externo pode responder de forma duradoura, porque a resposta que você obtém de fora precisa ser constantemente renovada. Ela não fica, ela não acumula, ela precisa ser reposta. Você consegue 10 elogios e o 11º precisa vir logo depois. Você recebe a aprovação de 100 pessoas e a 100ª já está fazendo falta. Não porque você seja ganancioso, mas porque esse não é o alimento certo para essa fome específica. Os estoicos apontavam para uma fonte diferente de confirmação, a avaliação honesta de si mesmo a partir dos próprios valores. Não a arrogância de achar que você está sempre certo, mas a prática de perguntar, com honestidade, se agiu de acordo com o que considera correto. Se foi a pessoa que quer ser. Se suas escolhas refletiram seus valores. Quando a resposta é sim, essa confirmação não precisa de renovação externa. Ela existe independente do que alguém de fora pensa. E é exatamente esse tipo de confirmação que você está tentando obter da aprovação alheia sem conseguir. Porque ela não mora lá fora. Reflexão 4. O medo do julgamento é frequentemente o medo de uma ficção. Aqui existe algo que merece ser dito com precisão. A maioria dos julgamentos que você teme nunca acontece. E os que acontecem raramente têm o peso ou a duração que você imagina. Marco Aurélio escreveu sobre a brevidade de tudo, incluindo a memória que as pessoas têm de nós. As pessoas que pareciam tão atentas ao que você estava fazendo estão, na maior parte do tempo, completamente absorvidas pelos próprios problemas, pelas próprias inseguranças, pelos próprios medos. O espaço que você ocupa na mente dos outros é, regra geral, muito menor do que você imagina. Isso não é um insulto, é um alívio. Existe um nome para o fenômeno em que superestimamos o quanto os outros nos observam e nos julgam. Os psicólogos chamam de efeito holofote. Você sente que há um holofote apontado para você, iluminando cada erro, cada escolha, cada insegurança. Mas o holofote não existe. As pessoas estão ocupadas demais com o holofote imaginário que acham apontado para elas. O estoicismo chegou a essa conclusão por uma via diferente, mas chegou ao mesmo lugar. Epicteto ensinava que grande parte do sofrimento humano é produzido não pelo que acontece, mas pelo que imaginamos que vai acontecer. O julgamento que você teme é, na maioria das vezes, uma ficção elaborada pela sua própria mente. E você está sofrendo as consequências de algo que, com alta probabilidade, não vai ocorrer do jeito que você imagina. Pergunte-se, quanto da angústia que sinto agora com o que os outros pensam é baseada em julgamentos que de fato recebi? E quanto é baseada em julgamentos que imaginei que poderia receber?
A resposta, para a maioria das pessoas, é reveladora. Reflexão. A identidade que você protege com a aprovação alheia não é a sua verdadeira identidade. Existe uma distinção que o estoicismo faz com uma clareza que, quando você realmente entende, muda tudo. Há o que você é e há o que os outros pensam que você é. São dois territórios completamente diferentes. E a confusão entre eles é a raiz de muito do sofrimento que vem do julgamento alheio. Quando você ajusta o que faz, o que diz, o que pensa, o que expressa com base no que os outros vão pensar, você não está protegendo a sua identidade. Você está construindo uma identidade que não é sua. Uma versão curada, editada, polida para ser aprovada. E quanto mais você a habita, menos você sabe quem é de fato. Epicteto chamava isso de viver de acordo com a natureza de outro em vez da sua, e apontava para o custo que isso tem. Quando você vive para a aprovação de outros, você se perde. Não de uma vez, mas gradualmente, decisão por decisão, concessão por concessão, até que um dia você olha para a vida que construiu e não reconhece a si mesmo nela. A identidade verdadeira, para os estoicos, não é a que os outros veem, é a que você constrói, através das escolhas que faz quando ninguém está olhando, dos valores que mantém quando seria mais fácil abrir mão deles, da forma como você trata as pessoas quando não há nada a ganhar com isso. Essa identidade não precisa de aprovação para existir. Ela existe porque você a vive. E a pergunta que vale fazer é: a vida que você está vivendo reflete essa identidade? Ou reflete o que você imaginou que os outros gostariam de ver? Reflexão 6. O que os outros pensam de você diz mais sobre eles do que sobre você. Isso não é auto-engano ou defesa psicológica. É um fato filosófico que os estoicos entendiam com precisão. Toda opinião que alguém tem sobre você é filtrada pela mente dessa pessoa, pelos valores que ela tem, pelas experiências que viveu, pelas inseguranças que carrega, pelas expectativas que construiu, pelos preconceitos que nunca examinou. O que chega até ela como você sendo assim ou assado, já passou por todos esses filtros. Não é você que ela está vendo. É a interpretação de você que a mente dela produz. Marco Aurélio era criticado por pessoas que não entendiam suas decisões. Epicteto era julgado por sua condição de escravo. Sêneca era atacado por quem invejava sua influência. Nenhum deles podia controlar o que era dito, mas os três entendiam que o julgamento alheio revelava mais sobre o julgador do que sobre o julgado. Isso não significa que toda crítica deve ser descartada. Algumas críticas são verdadeiras, úteis e merecem ser consideradas com honestidade. A diferença é que uma crítica verdadeira e bem intencionada pode ser avaliada a partir dos seus próprios valores. Você pode perguntar: isso é justo? Isso é preciso? Isso aponta para algo que genuinamente quero examinar? Mas o julgamento que vem do ressentimento, da inveja, da projeção ou simplesmente da ignorância sobre quem você é, não precisa ser tomado como verdade. Pode ser visto pelo que é. Informação sobre a pessoa que o emite, não sobre você. Reflexão 7. Viver para a galeria é uma forma lenta de se trair. Sêneca escreveu sobre isso com uma dureza que, quando você lê, você sente. A vida que você vive para impressionar os outros é uma vida que você está roubando de si mesmo. Não de uma vez, não de forma dramática, mas escolha por escolha, dia após dia, você vai cedendo partes da vida real que poderia estar vivendo em troca de uma imagem que os outros aprovam. E no final desse processo, o que você tem não é a vida que queria, nem a aprovação que buscou. Porque a aprovação que você conquistou foi para uma persona, não para você. Existe uma qualidade específica de vazio que as pessoas que viveram muito para a galeria descrevem. A sensação de ter feito tudo certo aos olhos do mundo.
e ainda assim sentir que algo essencial está faltando. Que a vida construída parece uma roupa que não é do tamanho certo. Que há uma versão delas mesmas que nunca foi vivida, porque sempre havia uma galeria a considerar. Os estoicos chamavam de liberdade a capacidade de agir a partir do que você considera valioso, sem que a opinião da galeria determine o que é possível para você. E essa liberdade não é conquistada de uma vez. É construída através de pequenas escolhas de autenticidade que, com o tempo, vão criando uma vida que é genuinamente sua. A pergunta concreta é: em que áreas da sua vida você está vivendo para a galeria? Onde as escolhas que está fazendo são determinadas principalmente pelo que os outros vão pensar e não pelo que você genuinamente considera certo ou valioso? Essas são as áreas onde a liberdade precisa ser construída. Reflexão. 8. A crítica que dói mais é frequentemente a que toca numa verdade que você ainda não está pronto para ver. Nem todo julgamento alheio deve ser descartado, e o estoicismo, que tanto fala sobre a importância de não ser governado pela opinião alheia, é igualmente claro sobre a importância do autoexame honesto. Marco Aurélio escreveu sobre a necessidade de examinar com honestidade as críticas recebidas, mesmo as que chegam de forma hostil ou injusta. Porque às vezes, uma crítica que foi feita com má intenção aponta para algo verdadeiro, e descartar toda crítica como irrelevante seria uma forma de arrogância que o estoicismo não endossa. A distinção que vale fazer é entre a dor da crítica verdadeira e a dor da crítica falsa. A crítica verdadeira dói de um jeito específico. Ela toca em algo que, no fundo, você já sabia. Há um reconhecimento, por mais desconfortável que seja. Uma parte de você já conhecia aquela vulnerabilidade, aquela falha, aquela área de desenvolvimento. A crítica falsa dói de outro jeito. Ela produz indignação, uma sensação de injustiça, um impulso de defesa que vem de um lugar genuíno. Você sabe que não é verdade. Aprender a distinguir entre esses dois tipos de dor é uma prática estoica valiosa. Quando uma crítica chega, em vez de reagir imediatamente com defesa ou com aceitação, pergunte: isso tem alguma verdade? Há algo aqui que merece ser examinado com honestidade? A resposta a essa pergunta determina o que fazer com o que chegou, não a intensidade da dor que produziu. Reflexão 9. O silêncio como prática de liberdade. Você não deve satisfação a todo mundo. Existe uma pressão específica que muitas pessoas sentem, que raramente é nomeada com a clareza que merece. A pressão de se explicar, de justificar as escolhas, de defender as decisões, de fornecer razões para quem pergunta por que você fez isso ou aquilo. Epicteto era direto sobre isso. Você não deve explicações pelas escolhas que estão dentro do seu domínio. Suas crenças, seus valores, seus caminhos, a forma como decidiu viver, o que considera importante. Essas são coisas que você vive, não coisas que você deve ao outro como prestação de contas. O hábito de se explicar compulsivamente nasce do mesmo lugar que o medo do julgamento, da crença de que a aprovação alheia é necessária para validar as próprias escolhas. Mas quando você precisa da aprovação do outro para se sentir seguro sobre o que decidiu, você está dando ao outro um poder que não é dele. Marco Aurélio governava um império e ainda assim escrevia sobre a necessidade de agir a partir do próprio julgamento, sem aguardar confirmação de que estava certo. Não porque a opinião dos outros não importasse, mas porque a decisão final sobre como agir pertencia a ele, baseada nos valores que havia construído ao longo de uma vida de reflexão. Você pode ouvir, pode considerar, pode até mudar de ideia quando há uma razão real para isso, mas não precisa de permissão. E não precisa de aprovação prévia para agir de acordo com o que considera certo. Reflexão 10. A comparação constante é uma forma de entregar a chave da sua vida para os outros.
Existe uma conexão direta entre o quanto nos importamos com o que os outros pensam e o quanto nos comparamos com eles. E os estoicos entendiam essa conexão com clareza. Quando você vive em comparação constante, o que os outros têm, fazem, conquistam, parecem ser, se torna a régua com a qual você mede a própria vida. E essa régua, por definição, coloca os outros no centro da sua existência. É como se a validade da sua vida dependesse de como ela se posiciona em relação à dos outros. Sêneca escreveu sobre o sofrimento que vem de medir a própria vida pela comparação. Você sempre vai encontrar alguém que tem mais, que parece mais realizado, que avançou mais rápido, e enquanto essa for a medida, você vai estar sempre em desvantagem, porque sempre haverá alguém à frente em alguma dimensão. A alternativa estoica não é a indiferença ao progresso, é mudar a régua. Em vez de comparar sua vida com a de outros, comparar a versão atual de você com a versão anterior. O que você aprendeu? Como você agiu? Em que medida suas escolhas de hoje foram mais alinhadas com seus valores do que as de ontem? Essa comparação interna é a única que produz informação útil, porque ela está calibrada para a sua vida, os seus valores, o seu ponto de partida, não para os de alguém cujo contexto, história e circunstâncias são completamente diferentes dos seus. Reflexão 11. O que Epicteto sabia sobre liberdade que a maioria das pessoas livres não sabe? Epicteto foi escravo, literalmente. Não tinha propriedade, não tinha status, não tinha a liberdade de ir e vir como quisesse. E ainda assim, construiu uma das filosofias mais profundas sobre liberdade interior que a humanidade já produziu. A observação central que Epicteto fazia a partir da sua condição era esta: existem pessoas livres que vivem como escravas, e existem escravas que vivem com mais liberdade interior do que seus donos. A diferença não está nas correntes externas, está em quem comanda a mente. Quando você vive governado pelo que os outros pensam de você, você é, em um sentido real, escravo da opinião alheia. Cada decisão passa pelo filtro de aprovação. Cada ação é avaliada pela galeria imaginária. Cada parte de você, que poderia ser expressa com liberdade, é censurada pela antecipação do julgamento. Epicteto não tinha as correntes externas, tinha as internas. E fez da filosofia uma prática de libertação dessas correntes, uma por uma, através do exame honesto do que dependia dele e do que não dependia. A pergunta que ele teria para você é simples e direta: quem comanda a sua mente? Você, a partir dos seus valores, ou a galeria imaginária que você construiu com os rostos das pessoas cujos julgamentos você mais teme? A resposta a essa pergunta determina se você é livre ou não, independente de qualquer circunstância externa. Reflexão 12. Fazer o bem sem audiência. A prática que revela quem você realmente é. Existe um teste que Marco Aurélio usava, de formas diferentes, para examinar a autenticidade das próprias motivações. Como você agiria se soubesse que ninguém nunca vai saber o que fez? Não como exercício de paranoia sobre ser observado, mas como ferramenta para distinguir o que é genuinamente seu do que é performativo. O que você faria se o resultado não gerasse nenhuma aprovação, nenhum reconhecimento, nenhuma admiração? Você ainda faria? Muitas das coisas que achamos que valorizamos revelam, quando colocadas nesse teste, que seu valor estava mais na audiência do que na ação em si. O gesto gentil que é feito quando há testemunhas. A escolha íntegra que é anunciada nas redes sociais. O esforço que só existe enquanto alguém está olhando. Isso não é julgamento, é observação. A maioria das pessoas tem algum grau de orientação para a audiência, porque somos seres sociais e a aprovação tem valor real. O problema é quando a audiência se torna a condição para que a ação aconteça. Quando, sem ela, você não age.
A prática de fazer o bem sem audiência, com uma frequência que vai aumentando gradualmente, é uma das formas mais concretas de construir uma identidade que não depende da aprovação para existir. Cada ação que você toma, sem testemunhas, a partir de valores que são genuinamente seus, fortalece a parte de você que não precisa de confirmação externa para saber que está no caminho certo. Reflexão 13. A indiferença virtuosa. A diferença entre não se importar e não se deixar governar. Existe uma confusão comum sobre o que os estoicos queriam dizer quando falavam de não ser governado pela opinião alheia. Não era a recomendação de se tornar indiferente a tudo, de cultivar uma frieza que não sente nada, de agir como se o outro simplesmente não existisse. Era algo mais preciso, não deixar que a opinião alheia determine o que é certo para você. Você pode se importar com as pessoas, pode valorizar o que elas pensam e sentem, pode considerar o impacto que suas ações têm sobre elas. Isso não é fraqueza nem dependência, é humanidade. O que os estoicos propunham não era eliminar o cuidado com o outro, era purificar a motivação da ação. A diferença entre agir de uma forma por considerar genuinamente certa e agir dessa mesma forma para ser aprovado pelo outro. O resultado externo pode ser idêntico. A experiência interna, a liberdade interior que acompanha a ação é completamente diferente. Quando você age a partir de valores próprios, com consideração pelo outro, mas sem depender da aprovação dele, você está no território da indiferença virtuosa que os estoicos descreviam. Não a indiferença ao outro, a indiferença ao julgamento como condição para agir. Reflexão 14. O que acontece com os julgamentos quando o tempo passa? Marco Aurélio tinha uma prática de perspectiva temporal que, quando você a adota, dissolve muito do peso que o julgamento alheio costuma ter. Ele pensava sobre o que restaria de qualquer julgamento, de qualquer reputação, de qualquer opinião daqui a 100 anos, daqui a 500, daqui a 1000. E a resposta quase invariável era: nada. Ou algo tão transformado pelo tempo que não seria reconhecível. As pessoas que hoje parecem tão atentas ao que você faz, tão prontas para julgar, tão presentes no seu imaginário como árbitros do que é aceitável, também vão morrer. As opiniões que formam vão se dissolver junto com elas. A reputação que você tanto quer proteger vai, eventualmente, desaparecer no mesmo esquecimento que engole quase tudo. Isso não é niilismo, é perspectiva. Marco Aurélio não usava esse pensamento para concluir que nada importa. Usava para concluir que o que importa precisa ser medido por uma régua diferente da aprovação momentânea. Que o que vale a pena fazer é o que você vai conseguir olhar para trás e reconhecer como alinhado com o que considera genuinamente valioso, independente do que qualquer audiência temporária pensou. O julgamento de hoje, que parece tão pesado, vai ter o mesmo peso que o julgamento de ontem tem para você agora, que é, regra geral, muito menos do que parecia quando aconteceu. Reflexão 15. Quando a crítica vem de quem você ama, o caso mais difícil. Tudo que foi dito até aqui fica mais fácil quando a opinião é de um desconhecido. Fica substancialmente mais difícil quando é de alguém que importa para você. Um pai, uma mãe, um parceiro, um amigo próximo. Alguém cuja aprovação você não apenas quer, mas sente que precisa. Os estoicos não fingiam que isso era simples. Marco Aurélio escrevia sobre o peso das expectativas das pessoas próximas com uma honestidade que não escamoteia a dificuldade. Mas a distinção que ele fazia era esta: o amor real por uma pessoa e a dependência da aprovação dela são coisas diferentes. Você pode amar alguém profundamente, valorizar o relacionamento, considerar a perspectiva dessa pessoa com cuidado genuíno e ainda assim não deixar que o julgamento dela determine quem você é ou como você vive.
A diferença entre respeitar a opinião de alguém e ser governado por ela está em quem tem a palavra final sobre as suas escolhas. Você pode ouvir, pode ponderar, pode até mudar de ideia quando há uma razão verdadeira para isso. Mas a decisão final sobre como viver sua vida pertence a você. E às vezes, o ato de amor mais honesto que você pode oferecer a alguém que te ama é ser quem você genuinamente é, em vez de ser a versão de você que essa pessoa preferiria que você fosse. Porque a versão curada para aprovação não é você. E um relacionamento baseado nela não é um relacionamento com você de verdade. Reflexão. 16. A prática do exame noturno. Perguntar para si mesmo, não para a galeria. Os estoicos praticavam o que chamavam de exame noturno. Ao final de cada dia, uma revisão honesta das próprias ações, não para se punir, mas para aprender. A pergunta central desse exame não era: o que as pessoas acharam do que eu fiz? Era: o que eu fiz? Fiz o que considerava certo? Onde me afastei dos meus valores? O que farei diferente? Essa diferença de pergunta é tudo. Quando o árbitro das suas ações é a reação dos outros, você aprende o que agrada e o que desagrada. Quando o árbitro é você mesmo, a partir dos seus valores, você aprende quem está se tornando. Epicteto recomendava essa prática com regularidade. Não como exercício de autoflagelação, mas como ferramenta de calibração. Porque sem esse exame regular, você vai driftar quase inevitavelmente para a direção da aprovação alheia. As pressões sociais são constantes e sutis. O exame noturno é a forma de perceber quando você cedeu onde não queria e de corrigir o curso enquanto ainda há tempo. Uma forma prática de começar, ao final de cada dia, antes de dormir, perguntar 3 coisas. Em que momento hoje fui mais genuinamente eu mesmo? Em que momento deixei que a opinião ou a presença de outros determinasse o que fiz? O que quero fazer diferente amanhã? 3 perguntas simples, feitas com honestidade, que constroem ao longo do tempo uma prática de autoconhecimento que nenhuma aprovação externa pode substituir. Reflexão. 17. O que você perde quando vive para a aprovação? O custo real. Existe um custo da vida vivida para a aprovação que raramente é calculado com a clareza que merece. Você perde a experiência de tomar decisões que são genuinamente suas. Cada vez que a escolha é determinada pelo que os outros vão pensar, você se furta da experiência de saber o que você mesmo pensa. Você perde a possibilidade de errar de forma verdadeiramente sua e, portanto, de aprender de forma verdadeiramente sua. O erro que você comete tentando agradar aos outros ensina uma coisa. O erro que você comete seguindo o seu próprio julgamento ensina outra, mais profunda. Você perde relacionamentos que são baseados em quem você realmente é. Quando as pessoas ao redor só conhecem a versão curada para aprovação, o vínculo que formam é com essa versão, não com você. Sêneca escreveu sobre o tempo como o recurso mais precioso que temos, aquele que, uma vez gasto, não pode ser recuperado. E uma das formas mais silenciosas e mais custosas de desperdiçar tempo é passá-lo vivendo para a aprovação de pessoas que, na maior parte das vezes, estão demasiado ocupadas com a própria vida para notar o que você fez com a sua. O custo não é abstraído, é concreto. É a vida real que você não viveu porque havia uma galeria a considerar. Reflexão 18. Construir uma reputação que importa. A diferença entre ser admirado e ser respeitado. Os estoicos não eram indiferentes à reputação. Marco Aurélio se preocupava com o legado que deixaria. Sêneca pensava sobre como seria lembrado. Epicteto se importava com o impacto que seu ensinamento teria. Mas havia uma distinção fundamental entre a reputação que buscavam e a aprovação que rejeitavam como guia de vida.
A aprovação é efêmera, dependente do humor da audiência, conquistada por performances que muitas vezes não refletem o que você genuinamente é. O respeito verdadeiro, quando acontece, é construído ao longo do tempo como consequência de agir consistentemente de acordo com valores que as pessoas podem observar e reconhecer como sólidos. A diferença prática é esta. Quando você busca a aprovação, você adapta o que é para o que a audiência quer ver. Quando você constrói caráter, você age de acordo com o que considera certo e deixa que a reputação seja o resultado natural desse processo. Marco Aurélio não era admirado porque performava admirabilidade. Era respeitado porque, ao longo de décadas de circunstâncias extraordinariamente difíceis, agiu de formas que expressavam os valores que havia construído. A reputação foi consequência, não objetivo. Que tipo de pessoa você quer ser, independente de quem está olhando? Essa é a pergunta que constrói o tipo de reputação que dura, e é o único tipo que vale a pena construir. Reflexão 19. O paradoxo da aprovação. Quanto menos você precisa, mais você recebe. Existe um paradoxo no coração de tudo isso que os estoicos observavam e que a experiência humana confirma repetidamente. As pessoas que mais desesperadamente buscam aprovação são frequentemente as que menos conseguem conquistá-la de forma genuína. Porque a necessidade de aprovação é perceptível. Ela muda como você fala, como você age, como você se apresenta. E as pessoas ao redor percebem essa necessidade, mesmo que não conscientemente, e respondem a ela com uma combinação de pena e de distância. Por outro lado, as pessoas que agem a partir de valores próprios, que não precisam que você aprove o que estão fazendo para continuar fazendo, frequentemente atraem exatamente o tipo de respeito e de admiração genuínos que os que perseguem aprovação estão tentando conquistar. Não porque estejam performando indiferença para parecerem mais interessantes, mas porque há uma qualidade específica na presença de alguém que está genuinamente sendo si mesmo, que é magnética, que convida à confiança, que cria a base para conexões reais. A ironia completa é esta. Quando você para de precisar da aprovação, você se torna o tipo de pessoa cuja aprovação os outros de fato valorizam. Não porque mudou estratégia, mas porque parou de ser uma estratégia e começou a ser uma pessoa. Reflexão 20. A vida que está esperando do outro lado do julgamento alheio. Chegamos à última reflexão, e ela olha para frente. Existe uma versão da sua vida que está esperando do outro lado do medo do julgamento alheio. Uma versão em que você toma decisões que são genuinamente suas, em que você expressa o que pensa sem o filtro constante da aprovação, em que você constrói relacionamentos baseados em quem você realmente é, não em quem você imagina que os outros querem que você seja, em que o tempo que hoje gasta gerenciando percepções é gasto vivendo. Essa versão não é perfeita. Ela ainda vai cometer erros, ainda vai receber críticas, ainda vai enfrentar julgamentos, mas vai viver os seus erros, as suas críticas, os seus julgamentos, não os de uma persona construída para a aprovação. O caminho até ela não é feito de uma decisão única e dramática de parar de se importar com o que os outros pensam. É feito de pequenas escolhas de autenticidade que se acumulam ao longo do tempo. Uma conversa honesta, onde você antes teria fingido concordar. Uma decisão tomada a partir do que você considera certo, em vez do que a galeria esperaria. Um passo em direção ao que genuinamente quer, mesmo sabendo que alguns vão julgar. Epicteto ensinava que a liberdade não é um destino, é uma prática. Você não chega a um ponto em que está livre para sempre do peso do julgamento alheio. Você pratica a liberdade, uma escolha de cada vez, até que ela se torne mais natural do que a servidão. Marco Aurélio escreveu: "O que pode tirar de você
Pode tirar o cargo, a reputação, a aprovação. Não pode tirar a forma como você escolhe habitar este momento. A vida que ainda está à sua frente é mais longa do que o tempo que já passou preocupado com o que os outros pensam. E ela pode ser vivida de um jeito diferente. Não porque os outros vão parar de julgar, mas porque você vai parar de precisar que eles parem. Comece aqui. Comece agora. O julgamento vai continuar existindo. E você, com prática e com tempo, vai continuar existindo também, cada vez mais livre dele. Você passou por 20 reflexões sobre o peso do julgamento alheio e sobre como construir, gradualmente e com honestidade, uma liberdade interior que não depende da aprovação de ninguém. Não foi uma conversa fácil. E se você chegou até aqui esperando uma técnica simples que eliminasse de uma vez o incômodo de ser julgado, provavelmente ficou com mais perguntas do que respostas. Isso é bom, porque as perguntas verdadeiras são mais valiosas do que as respostas fáceis. O que o estoicismo oferece não é indiferença, é discernimento, a capacidade de perceber o que, no julgamento alheio, merece atenção genuína e o que é apenas ruído que você não precisa carregar. A capacidade de agir a partir dos seus valores sem precisar que ninguém aprove antes. A capacidade de ser quem você é, de forma cada vez mais completa, sem pedir licença. Você não precisa de permissão para isso. Nunca precisou. Se este conteúdo chegou no momento certo, inscreva-se no canal Ataraxia e ative o sininho. Aqui você encontra filosofia estoica aplicada à vida real, com a profundidade que os grandes temas merecem. Deixa o like se alguma reflexão tocou em algo verdadeiro e nos comentários conta qual delas chegou mais perto do que você está vivendo agora. Eu leio todos. Até o próximo vídeo.